Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do canal Roda Típica, o primeiro episódio do ano de 2026. Vai ser um episódio incrível, né? E eu vou começar com essa frase, esse texto. Transformar uma casa em um lar vai muito além de pintar paredes ou escolher móveis bonitos. É, na verdade, sobre criar um refúgio emocional, um espaço onde todos se sintam acolhidos e amados. Esse é um trecho do livro Descobrindo o Autismo, de Rafael Neto, que é o nosso primeiro convidado desse ano. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer Seja estar muito aqui. bem-vindo. Fica à vontade para esse bate-papo, né? Vai ser um bate-papo daqueles. Rafael, a gente quer saber um pouquinho da sua história, de como começou essa trajetória toda, né? Você pode falar um pouquinho das suas formações, de como isso, né, foi te levando, né, e te guiando, porque a gente, né, a gente vai começando, né, de uma forma e aí vai nos guiando para os lados, né? E aí você é professor, né? Você é mediador. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É pai atípico? Eu sou casado com a Lidiane Késia, né? Estamos já há 24 anos juntos, 22, vou fazer 22 anos de casado. Temos 3 filhos, que é o Arthur, a Emily e o Murilo. O Arthur, 16 anos, é autista nível 2, com suporte. E tem a Emily, que ela tem 11 anos, e ela não tem nenhum diagnóstico. E o Murilo, que é um TDAH, misturado com... ele é autista também, né? Mas está em diagnóstico, a gente ainda não tem uma estrutura ainda dizendo qual é o seu, né? Uhum. E essa família, somos 5 pessoas. Eu começo a entender e a se envolver o que é ser pai atípico, porque até com o Arthur, quando ele tinha 4 anos, não sabíamos que... Para a gente, era uma criança comum como qualquer outra, né? Agitação, o pula-pula, o não falar com 4 anos para a gente era muito comum, porque não tínhamos grau comparativo dentro de casa, nem vizinhança. Porque onde nós morávamos eram únicos jovens, naquela época, que tinham um filho com 4 anos. Então, a gente não tinha, né? E quando começa a entender o que é isso, como começa apontamentos de outras pessoas, é quando começa lá na escola. Quando ele começa a entrar na escola e vai para a creche. E a partir dali que começa o apontamento, os professores, a diretoria, falando, nossa, o filho tem uma dificuldade. Isso já lá para quase 5 anos. E ainda não falava, são palavras muito soltas, né? Água, pá, mas não desenvolvia, né? Então, para a gente, com uma criança com 4 anos e meio, 5 anos, era comum. Tá bom, um dia vai falar, porque o pediatra falou, se preocupa não, um dia ele fala. Mas se um dia ele fala o quê? Na expectativa? Eu tenho que ficar na expectativa esperando? Ou é porque existe alguma coisa? A gente não pensava se existia alguma coisa. A gente ficava na expectativa da espera de um dia o cérebro dele liberar o gatilho e começar a falar. Então, quando chegam os professores e começam a falar, ó, tem que levar seu filho no médico, tem que levar seu filho no médico, tem alguma coisa. Acontece ao mesmo tempo que já completamos 10 anos de Berenice, né? Piana, Sim. a Leila Berenice Piana, que completou 10 anos em 2025. Nessa época, ao mesmo tempo, quando a Berenice foi aprovada, os professores estavam loucos, uma loucura assim, em cima da gente. E todo esse começo começa com a minha esposa. Ela que leva as crianças na escola. Eu estava trabalhando todos os dias. Todos os dias. Então, ela que estava levando o meu filho. Quando ela chegava lá, entregava o filho lá. Vem cá, quero falar com você. O teu filho está fazendo isso. Ele não para, fica rodando no mesmo lugar. Precisa de atenção, leva ao médico. Aí a Lidiane veio começar a falar comigo. Eu falei, Lidiane, pai de bobeira, isso é besteira. Isso é coisa da cabeça deles. E essa informação, essa pressão da escola nos faziam brigar dentro de casa, porque a discussão que ela queria que ninguém mais falasse no ouvido dela, né? Porque ninguém quer ouvir que seu filho tem alguma deficiência, ninguém espera isso. Quando ouço uma mãe falar assim, eu não aguento mais, eu odeio o autismo. Tem pessoas que olham de fora e falam assim, você odeia seu filho? Não é o meu filho, é a condição que está nele. É o diagnóstico. É a condição que está nele. Eu odeio essa coisa. Quando eu vejo isso, uma mãe assim, meu coração fica apertado, mas eu falo assim, eu entendo você.
te entendo. Tá no limite, Tá no né? limite. Então, naquela fase que eu não aceitava e não compreendia, eu negava o tempo todo. Essa é a primeira fase de toda a família, a negação. Sim. Né? Eu digo muito, vocês não precisam ter preconceito com a gente. Nós já somos preconceituosos dentro de casa. Começa com a gente. A negação, o preconceito, somos nós que fazemos isso primeiro. Com a família, né? A família que está em volta. Isso aí. Então, assim, se a gente não aceita, quem está do nosso lado também não vai aceitar, vai lutar junto com a gente. Então, eu brigava com ela, discutia. Não, deixa pra lá. Foi o seguinte, tanto aquela pressão que ela recebia, ela me pressionando dentro de casa. Tá, leva lá. E a gente vai provar na cara, ela esfregar na cara da professora e da diretora que não tem nada. Que não tem nada. Leva lá. Tá bom, levou por uma doutora. A gente caiu numa médica maravilhosa. Ai, que bom, maravilhosa, né? Top. Pra tu ter noção, agendamento dela hoje em dia é com 3, 4 meses. Caramba. Sua agenda hoje para ser atendida daqui a 4 meses. E olha, na dúvida ainda. Caraca. É a doutora Lili Monsuri, né? E ela atendia, na época, na clínica lá no Engenho de Dentro. Eu esqueci o nome da clínica agora. Aí ela atendia lá. Ok, quando ela começou a olhar assim, já de cara ela falou... Porque nós sabemos que diagnóstico ela não se dá em um olhar, em uma visão. Sim. Né? O diagnóstico é se dado através de atendimentos. Mas ele apresentava... claramente muitos, né? os itens, né, necessários para dar o diagnóstico do autismo. Então, ela olhou, tem sim, começa a atender aqui, começou a fazer o atendimento, começou a fazer o diagnóstico, começou a fazer tudo. Quando chega na mão e ela fala assim, aí a Lidiane leva para mim e fala, Rafael, então, a doutora falou que ele no primeiro diagnóstico foi dado como Asper, né? Que hoje em dia não é mais considerado o Asper, agora é autismo nível 1. Nível 1. Então, falava, ele tem o autismo, ele tem Asper. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Onde eu pequei? Eu errei alguma coisa. O que eu fiz de errado para criar um filho com deficiência? Alguma coisa eu fiz. O que foi? Aí comecei a gente começou a buscar culpados. Cria monstros, né, dentro da gente, na nossa mente, né? Isso é um problema muito sério. Essa fase entre receber um diagnóstico, a luta da negação, a gente quer botar culpados. E as pessoas em volta, não, tadinho, daqui a pouco ele vai melhorar. Melhorar, meu Deus, não é isso uma passa. doença. Não, isso é coisa da tua cabeça, gente. Então, ali eu falei, nossa, eu já sei, Lidiane, o que aconteceu. Eu conto muito isso nos eventos, né? Lidiane, eu acho que teve um dia, então vou te contar a verdade. Essa eu quero ouvir. Teve um dia, então, eu guardei esse segredo por muitos anos. Você foi para um evento do trabalho e tu deixou o Arthur comigo, lembra? Ela lembra. Então, tinha 9 meses. Nesse dia, eu botei o Arthur para trocar a fralda em cima do trocador e eu virei as costas para pegar a fralda. E o garoto caiu e bateu a cabeça. Eu peguei ele na hora, eu falei, Arthur, não fala nada pra sua mãe. Claro, 9 meses, né? Não fala nada pra sua mãe, o galinho vai passar. E nunca mais, eu não falei pra ela. Até o dia do diagnóstico, passar comigo que Deus vai revelar. Nada ficou oculto. Nada ficou oculto. Então, aí falei pra ela e a gente ficou naquele pensamento, o que era, por quê. Aí vem acusações de família, né? Não, na sua família tem pessoa com deficiência. Na tua também tem. E, Rafael, você é um... Eu falei, realmente, eu sou um deficiente. Eu sou um PCD. Mas na época eu não era considerado um PCD. Eu tenho uma deficiência que é a audição. Eu perdi minha audição com 5 anos. Caramba! Por causa de uma construção. Eu só escuto do lado esquerdo, não escuto do lado direito. Nada. Caramba. Mas eu nunca entrei na característica de PCD porque a legislação não considerava surdo unilateral e oralizado como eu. Né? Tem uma numeração, né? Isso, hoje em dia já é considerado, desde 2023. Agora é considerado. Mas não era considerado. Mas assim, eu me obriguei a viver entre os outros para que ninguém perceba a minha deficiência. Então, eu mostro muito isso no Depara, né? Olha a minha deficiência. Vocês não olham até eu falar. Ninguém percebe. Até que convive comigo. Se conviver comigo, vocês vão perceber traços. Eu só ando do seu lado direito, eu não ando do seu lado esquerdo. Eu peço para repetir, às vezes, informações de uma palavra que eu não entendi. Não entendi o que você falou. Então, eu olho muito no rosto.
Então, Para ver a expressão labial, né? eu me obriguei a adaptar. E isso Deus me vai trazendo a memória. Olha quem você era, olha o que você fazia, olha o quanto você teve que se esforçar para estar no meio dos outros. Olha o quanto eu sofria que eu não entendia a pessoa, eu só ficava só rindo. Eu não sei se a pessoa fala alguma besteira, alguma coisa assim, e eu ficava rindo porque eu não entendia nada. Eu tinha vergonha de pedir para a pessoa repetir ou falar que eu tinha alguma. Então, eu olhei assim, nossa, tem alguma coisa aí. Então, eu comecei a procurar, a estudar, a entender quem é o meu filho. Porque chegou um momento que a gente brigava tanto, que eu falei, Lidiane, não está adiantando. A nossa briga está atrasando o desenvolvimento do nosso filho. O quanto se a gente não aceitar que ele tem um diagnóstico, isso vai agravar a situação dele. Verdade. Porque se eu não buscar conhecimento, se eu não entender quem é o meu filho, toda a minha negação é colocar ele de lado. O meu ego como pai e mãe, que é o mais importante, que ninguém pode saber que ele é um deficiente, não, ninguém pode ver. Meu filho é deficiente, não, eu sou super normal. Nem é nada disso. Então, essa negação atrapalhava até um certo ano. Depois que a gente começou, Lidiane, eu vou começar a estudar, começar a entender como é que é. Vamos adaptar, vamos entender. Vamos colaborar que o nosso filho aprenda a falar, a desenvolver a fala. Então, quando chegamos com o diagnóstico na mão e mostrando para a professora, a diretora, tipo, viu, avisei para vocês. Eu falei, nossa, quebrei a cara, rachei a cara. Mas depois daquele momento, quando elas receberam o diagnóstico, elas falaram assim, agora sabemos o que fazer. Pô, que legal, né? Ter esse acolhimento, Tivemos né? acolhimento. Ela começou a ajudar. Logo depois a gente se mudou, fomos para Campo Grande. E nesse momento, já com o diagnóstico, já entendendo, e partiu para a próxima escola, foi melhor ainda, porque lá já começou a ter uma sala de recurso para ajudar ele a desenvolver na fala. Nesse processo todo, começou a ajudar ele a desenvolver, ele foi melhorando a cada dia mais. É um start. No momento que você aceita, você começa a compreender e começa a ajudar, a própria criança começa a desenvolver. Olha só como é que são as coisas. Verdade. Por isso que esse texto justamente faz isso. Quando você transforma o seu lar, um lugar seguro, confiável, estável, quem está no meio está tranquilo de dizer, aqui eu posso dizer quem eu sou de verdade e vão me entender quem eu sou. Sim. Então, esse descansar, esse entender, esse compreender dentro desse ambiente de casa ajuda muito. Muita coisa. Tanto para a criança quanto para os pais. E nós, como pais, né, se impor nas coisas, né? Eu lembro muito quando a gente recebeu o diagnóstico do Gustavo, eu não passei pelo luto naquele momento, né? É o quê? Autismo? O que é isso? Não sabia. Né? Não sabia. É o que tem que fazer? É isso, tá. Já peguei, já comecei, né, no plano, agendando e tal, e fui tomar aquela frente de imediato, né? E meu marido meio, né? Ué, mas o quê? Tem que levar nisso, tem que fazer isso, né? Aí fulano perguntava, ele faz isso? Ele é autista, tem que fazer... Aí eu fiquei muito aquele modo automático, né? Sim. De que tem que fazer tudo. E aí, nisso que tem que fazer tudo... Eu não tive tempo de parar e pensar. E teve um dia que depois isso pesou, né? E teve um dia que eu estava muito sobrecarregada, porque eu peguei tudo para mim, eu resolvia tudo, corria atrás de tudo. E não parou para pensar em você mesmo. E teve um dia que eu falei assim, peraí, calma aí. Vai ser assim, sozinho, né? E aí eu comecei... Aí eu falei, gente, mas isso tá mudando a minha vida, porque eu não faço mais isso, né? Eu não trabalho, eu não... E aí, né... Foi um pouco, assim, desesperador, porque você fica pensando assim, tá, e agora? Você vai fazer o quê? Você fica bem... Você abriu mão. Quando a gente entendeu que é necessário explicar para a família, porque só você absorver, eu não vou falar para ninguém, vai ficar só entre a gente. Acontece muito isso, já. Eu já vi também, tá? E ainda mais vocês, famílias... né, que já tem bastante tempo. O da Ângela já está com quantos anos? Está com 10. Está com 10. O seu está com 16. Quase não se falava de autismo. Sim. Né? Então... Sim. E nesse fato da gente guardar e armazenar para a gente, achar que vamos resolver por só e não precisamos mais de ninguém, isso não é verdade. Pelo contrário, faz mal para nós, como pais, né? Principalmente as mães, que são as primeiras a tomar essa frente, porque é meu filho, eu tenho que cuidar dele, porque o mundo não pode oprimir ele, vou guardar entre minhas asas e tá seguro comigo. Não é verdade. E o Gustavo, como ele teve essa polda neural de não falar, né, de 1 ano e 4 meses até os 3 anos, então eu era a voz dele. Então, eu sou a voz, né, eu tenho que falar por ele, brigar por ele. Sim,
Funciona sim, É. a mãe protegendo sim, mas tem que compartilhar, tem que dividir com os outros. Sim. Tem que compartilhar com a família, tem que falar para a família, ó, nosso filho é assim, assim, ele tem essa, preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês colaborem. Quando ele estiver com você, é assim que ele age, é assim que ele faz. Porque Não, isso aí eu fiz. o meu filho foi taxado como o garoto que não fala nada, não abraça. Não cumprimenta beija, as pessoas. Não cumprimenta, que mal Isso. educado. Que a gente tinha essa mania de ficar, cumprimenta fulano, É. cumprimenta... E forçando. Os vizinhos falavam muito, nossa, esse menino não fala com ninguém. Então eu inverti o caminho. Falei, olha só, gente, não se preocupa quando ele não te aperta a mão. Quando ele te olhou, te viu e falou tudo. Tá ótimo, é o melhor que ele pode dar para você. Então, aceite, por favor. É o máximo dele, é o limite dele. Quantas vezes ele ganhava um presente, ele olhava e ia embora. Meu Eu filho, falei, gente, A presente gente tava falando caríssimo. sobre isso, né? eu estava falando sobre Presente isso hoje. caro que ele ganhava. Mas era só... Às vezes, sabe o que ele ganhava? Por exemplo, sei lá, uma... Às vezes a caixa do brinquedo era o que interessava. Mas... Justamente isso. A criança se enfia dentro da caixa, Isso aí, brinca ali na desse caixa e jeito. o brinquedo Pronto. mesmo. Aí a Ótima sua resposta, cara, é a isso gente mesmo. fica com a cara, meu Deus. É isso mesmo. Não, ele gostou. Mas de repente a pessoa não entende, né? Eu acho que vocês devem ter passado um processo bem difícil, porque eu já passei um processo bem difícil agora, meu filho é de 2020. Então foi a época que o autismo começou a dar aquele boom mesmo, né? As pessoas, pandemia, todo mundo criança de pandemia, aquelas coisas que começaram a se falar É tanto. porque o ano 2020, 19, 20, é o ano da revelação, tá? Isso. Do quê? Os pais não sabem quem são esses filhos, porque é muito simples. Você acorda de manhã, você arruma as crianças, bota na escola, vai trabalhar ou faz suas atividades dentro de casa. A criança fica 6 horas, 4 real. horas, tem escola que é o dia todo, vai pegar só à noite, aí à noite a criança desce para brincar com os amiguinhos, ou não brinca com os amiguinhos e fica só lá quietinho lá, daqui a hora de dormir. Isso. Esse período, que é o período que a criança está ali na escola, em verdade. atividade, quem está tendo essa visão de quanto é difícil ficar com uma sala de 30 alunos, não é a gente, é o professor. E eles que sentem na pele de verdade. Quando isso é invertido, o professor está em casa, fazendo as aulas, que tem muita aula que foram assim, né? EAD. E a criança em casa, nossa, os pais... Foi. O que houve aqui? Foi a Covid. Foi a Covid que transformou meu Não tá filho. prestando atenção. Então, Foi. muitos pais realmente receberam esse diagnóstico ou a pesquisa da internet dizendo o que era, e começa a vir as fake news, começa a vir palavras, informações erradas, orientações erradas. Né? E também há muita informações erradas em relação de comportamentos semelhantes ao autismo, e as pessoas falando que era autista. Ou então um comportamento semelhante ao TDAH e dizendo que era o TDAH. Então, as coisas começaram a se misturar. Verdade. Né? Que estavam falando aí sobre o autismo e as pessoas que têm mente acelerada. Isso, né? O Dr. Augusto Cury, ele falava sobre mente acelerada em 2000. Ninguém dava bola, ninguém dava atenção para ele. Né? Porque existem pessoas que têm essas mentes aceleradas, que querem fazer tudo e pensa tudo ao mesmo tempo. E muitas das vezes não termina tudo. Eu li um livro também, Eu sou uma mente acelerada. Campo de Batalha da Mente, não sei se você já leu. Não, mas eu ouvi falar. Nossa, assim, e realmente aqui é o nosso campo de batalha mesmo. Sim. A nossa mente, ela nos sabota o tempo todo. Mas Começa porque pela isso está dentro do traço de comportamento humano. Mas para que o traço seja completo e dar o diagnóstico de TDAH, assim como o autismo, ele tem que cumprir todas as regras que está lá no DSM-5, que é um livro que fala sobre o comportamento humano. Isso aí. A saúde mental. Então tem que cumprir tudo. O que não cumpre são fenótipos. O que não cumpre é natureza humana, porque não enquadra num transtorno, mas enquadra na natureza, sobre o limite. Então, o que entra no transtorno é o que, da natureza humana, ultrapassou o limite. Ou acima ou abaixo. A gente fala de hiper ou hipo. Acima ou abaixo. Quer dizer, está fora do limite comum para todos, entra em um transtorno. O que está abaixo do limite é porque você está bem próximo. Verdade. A gente tem os fenótipos, que são comportamentos semelhantes, mas não fecha o diagnóstico por completo. Então, há confusão nisso nas pessoas. E o tal da mente acelerada, a parte digital, agrava mais ainda. As crianças pegam o vídeo 30 segundos, passa rápido, nem espera dar os 30 segundos, acelera. Então, é o tal o pensamento acelerado, quer dizer, fazer as coisas de forma rápida, acelerar mais. Sim. Então, qual é o desafio para os profissionais? É ter um diagnóstico preciso, observado, bem minucioso, para que não confunda
realmente fecha o diagnóstico com autismo e aqueles que têm tais fenótipos, mas não fecha o diagnóstico e acaba fechando dizendo que é autismo e não é. Ou fecha o diagnóstico de TDAH e não é. As pessoas falam muito, né? Eu tenho uns traços de autismo, meu marido tem uns traços de autismo, fulano tem uns traços de autismo. E eu vi também, uma vez, Paulo Liberaliza falando sobre isso, né? Que todo mundo tem traços autistas. Isso aí. Todo mundo vai ter. O neuro também que a gente trouxe aqui também falou, também o Dr. Mauro, né? Que ele falou que mas aí tem que todo se mundo encaixar, né? Isso. Cumprir todos os critérios, né? Para ser considerado poder, um diagnóstico. Eu gosto de falar nos treinamentos que está relacionado entre a chave e a porta. A chave vai abrir a porta no lugar certo. Então, às vezes, no DNA do pai e a mãe carregam esses genes, mas os dois não tenham. Mas Verdade. ao se juntar, essa chave e a porta se encaixa certinho e acaba trazendo à tona todo o diagnóstico completo do gene dos dois. É verdade. Então, as pessoas têm isso. Eu acho que sou... eu sou meio autista. Não existe. Você é ou não é. Acho que tem um pouquinho de TDAH. Ou você é ou você não é. O diagnóstico... O DSM-5 não dá essa brecha de você ser meio, ser metade. Não. Né? Ou apareceu do nada, surgiu naquele momento. Ele não dá esse parâmetro. Tô começando a ficar, né? Tô começando a ser. Não é. Ou você é ou você Não, não sou é. um autista leve. Que agora as pessoas são um autista leve. Se as pessoas tivessem a noção, né? Os atrasos que um autista nível 1, né, de suporte também tudo tem, que né? modifica, né, com esse diagnóstico, né? Toda a trajetória que tem que mudar a rota, né? A gente precisa calcular a nossa rota e mudar tudo. Mas você já era professor antes do diagnóstico do seu filho ou não? Então, eu já era professor. No diagnóstico, não. Eu vim de uma família de professores. São mais de 15. Minha mãe era professora também. Então, eu já vi uma família que já tem essa área da educação. Mas eu sempre fugi. Sempre tentei Não quero. Tentei fugir. Mas quando veio sobre a história do meu filho, eu falei, eu tenho que estudar. Mas estudar e entender, para mim, ajudar a minha família. Sim. Não é para os outros. Entendi que era para minha família. O primeiro pensamento é esse, né? Sim. Vou aprender aqui para casa. Para minha casa, isso. Então, comecei a estudar, comecei a cair nessa área. Acabei que, durante a formação, eu me formei na área de segurança do trabalho e eu achei uma escola, eu vi que eu poderia dar aula, comecei a trabalhar na área só da minha formação inicial. E quando veio eu fiz uma graduação e vi a oportunidade de fazer umas pós-graduação. Vou fazer uma pós-graduação sobre neuropsicopedagogia e comportamento humano. Eu sempre gostei de analisar pessoas. Eu sempre fui um analista. Eu entro num ambiente, a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Eu só observo. Porque eu gosto de entrar no cenário e ver quem são as pessoas que estão ali, os comportamentos, analisar. Eu posso brincar com aquele, eu posso agir com aquilo. Então, sempre fui assim. Mas eu precisava estudar, precisava entender. E acabei que fui começar a aprender sobre a análise comportamental no autismo. E eu falei, nossa, agora eu estou entendendo porque o meu filho age dessa forma. Agora eu entendo porque ele só quer comer essa comida. Porque ele só escolhe essa cor de comida. Por que ele só gosta de brincar desse brinquedo? Não gosta de ouvir certas músicas, certas vozes incomoda ele, certos ruídos. Não é todos os barulhos. Não é sobre volume alto, volume baixo, mas sobre a intensidade do som. Então, comecei a entender isso, todo esse cenário. Falei, agora eu compreendo. Até o momento de surgir um lugar que eu fui levar meu filho para uma escolinha, né, deixar meu filho na escola. E naquele momento não tinha nenhum professor. Só que os pais que estavam se juntando para ficar com a criança, com as crianças naquele lugar. Aí uma mãezinha, vou ficar com eles aqui, vocês vão lá para dentro do lado, né? E eu vou ficar aqui com as crianças. Falei, tá bom, fica com meu filho aqui. Ele é autista, mas ele vai ficar de boa. Pô, bota aqui um papelzinho aqui, canetinha, ele vai ficar tranquilo. Autismo, não, eu não fico com esse tipo de criança. Cara, quando ela falou aquilo... Ai, que raiva. Deu vontade. Eu iria te fazer essa pergunta. Eu fui para avançar. Já aconteceu alguma coisa assim já. Fui para avançar em cima dela. A Lidiane me segurou. Não, Rafael, não, deixa pra lá, vamos ficar com o Arthur assim mesmo com a gente. Então, a gente ficou com ele, mas o lugar não favorecia, porque é agitado. Não dava para ficar com ele naquele ambiente. Então, eu falei, nossa,
voltei, me ajoelhei e comecei a falar para Deus, muda essa pessoa. Não dá não, essa pessoa tem que aprender. Tem que aprender. Aprender. Uma voz fala no meu ouvido. Ó. E que eu não encontre mais ninguém assim, Jesus. Uma voz chega no meu ouvido e fala assim, ó, quem está errado é você. É você que tem que ensinar. Você que tem que... Então eu falei, cara... Aí vem a mente, para você, para vocês. Sei que a pergunta é mais para mim, mas para vocês. Qual é o maior ignorante? Já pensou nisso na vida? Qual é o maior tipo? A psicologia apresenta alguns tipos de ignorância, né? O maior ignorante. Para mim, o maior ignorante é aquele que sabe e não ensina. Eu falo muito isso. Que sabe e não explica. Que sabe e não ajuda. Que guarda conhecimento para si. Para si. Então, eu fui cobrado justamente disso. Você está aprendendo, você tem conhecimento e não ajuda. Então, aquela pessoa está agindo de ignorância não é porque ela sabe, é porque ela não sabe agir como tal. E a forma que ela usou de te afastar para não ficar com aquela criança é ser ignorante. É agressividade. E eu falei, nossa, verdade. Então, a partir daí, nasce no nosso coração. Eu falei com a Lidiane, falei, ó, vamos fazer um treinamento. Vamos ensinar pessoas. Porque, e o treinamento e o ensinamento está voltado para professores, inicialmente. Ai, que maravilha. Professores e os pais, para como lidar com as crianças com autismo ou outras deficiências. Né? Então, é a partir dali que nasce, devido a essa situação, que não foi a primeira. Teve outras, mas ela foi a primeira comigo direto. Teve outras com a mãe. Sim, que tá ali. Ela passou diversas vezes. Mas comigo mesmo. Ali foi a primeira e foi o ápice ali da gente. Ali. A gente passa muita coisa, a gente escuta muita coisa, né? E aí, às vezes, a gente engole muita coisa também. Às vezes, ali. Nana fala no olhar, né? A gente entende que aquele olhar é o olhar de preconceito. Já tive em lugares que as pessoas que eu percebi, as pessoas estavam olhando pro Gustavo, assim. Sim. Porque o Gustavo, ele tem muito estereotipia nas mãos. Então, todo boneco que ele tá na mão, ele fica sacudindo, né? E fica assim, sacudindo e olhando, sacudindo e olhando. E aí, eu já vi pessoas paradas, assim, e olhando para ele, assim. E aí, eu fui ficando... Quando a pessoa viu que eu tava olhando, aí a pessoa vai e disfarça, assim, né? Mas, assim, por que não, né? Não tenta, né? Se informar, perguntar, aí tentar... Eu pensava muito nisso. Eu parei de pensar assim quando comecei a agir o seguinte. Agora eu falo. Ó, família, meu filho é assim, 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 porque ele é autista, tá bom? Não é falta de educação. Esse brinquedo que ele tem não é um brinquedo comum, é um regulador para ele. É, isso aí. Porque brinquedo, a criança brinca e para. Ele não, abstém daquilo. E o controle que ele tem da ansiedade, ou da alegria, ou da tristeza, muitas vezes ele usa um objeto para transferir para ali. Então é um regulador, não é simplesmente um brinquedo. Então eu comecei a falar para as pessoas. Quando eu levo ele para tomar uma vacina ou atendimento médico, eu falo logo, ó, ele é autista. E eu também. Tá? Eu já coloco logo o cordãozinho. Quando eu vou para algum lugar assim público. Ó, explica para ele, por favor, o atendimento, porque eu tentava dar meu jeito. Arthur, começar a explicar. Eu falei, é o seguinte, vou parar com isso. Vou deixar quem tem um domínio sobre o que vai fazer. Uhum. E ela, a pessoa, explicar. Eu fiz isso uma vez. Levei ele lá, fui tomar... Aí, ele viu a agulha, começou a entrar em desespero. Moço, ele é autista. Explica para ele, por favor, o que você vai fazer passo a passo. Pô, na hora a menina parou. Arthur, vou fazer assim, desse jeito. Não teve choro. Não teve briga. É, porque ele já sabe com antecedência o que vai acontecer, né? Daquela pessoa que vai fazer o tratamento, né? Que vai fazer ali algo com ele. Eu, particularmente, né? Quando o Gustavo descobriu o diagnóstico dele, já falei logo. Falei, ó, é autista. Ele não gosta de ficar... Não gosta que pegue os brinquedos dele. Ele não gosta que mexe nas coisas dele, ele não gosta de dividir. Tá aqui, ó, tem outros brinquedos para você poder brincar. E aí eu fui incluindo isso na família, na casa, com todo mundo, né? E aí as pessoas começaram a entender, né? O Gustavo não gostava que beijava ele, né? Ah, vou dar um beijo, vou apertar. Ele não gostava. Gente, ele não gosta. Ele não abraça, não. Porque agora não, agora ele dá o corpo dele para você abraçar. Ele não te abraça, ele dá o corpo dele, você pode abraçar. Mas assim, as pessoas comecei a falar. E comecei a falar mesmo, Rafael. Ele é autista. É isso aí. Ele não fala, ele tem apraxia de fala. Então tem dificuldade assim, de falar. Se a gente não vencer essa barreira com informação, realmente as pessoas não vão aprender, não vão entender e ver quem é. Vai.
As pessoas muito falam assim, Rafael, mas eu não via esses autistas. Como você fala que desde 1912, né, o Asper, que foi um médico, cientista, que identificou, e ele foi o cara que separou para os nazistas, que eram as crianças comuns, as crianças com deficiência. Ele fez tudo isso aí, mas isso já acontecia. Eu pergunto quem eram os pais deles. Se a gente fala que hoje em dia é transmitido de pai para mãe, é geracional, né? Então, quem eram esses pais? A gente vai pesquisar, vai muito a fundo, vai muitos anos. Muita coisa. A gente vai perder esse tempo, essa linha. Então, eu falo, essas famílias que estavam perdidas tecnicamente, que você não encontrava, não via nas escolas na sua época, na década de 80, década de 90, simplesmente essas famílias ficavam em casa com os filhos. Por quê? As escolas não aceitavam pessoas com deficiência. Não aceitava. Então, ficava onde? Na escola, ou ficava em casa, não ficava na escola, ficava em casa, ou ficava em clínicas. Isso. Eram abandonadas em clínicas. Quem tinha condição de pagar uma clínica, né, de pessoas com saúde mental, quem não tinha, ficava a casa. Sabe aquela casa que você passa assim e fica... Tem uma mãe que está lá dentro, lá, toda descabelada. É assim mesmo. E está com um filho lá que fica gritando... E todo mundo passava e falava assim, é a maluca, família de doidos. Isso. Essas pessoas que as pessoas davam essas palavras são as pessoas que tinham os filhos com a síndrome, com transtorno, e não tinha diagnóstico. E era muito difícil, né? Uma situação muito vulnerável, né? Que assim, não tinha diagnóstico, às vezes não tinha medicamento e não tinha condições de sair de casa, e aí a pessoa não tinha como levar porque é um maluco, né? Então não pode ficar perto, não posso chegar perto. E aí eu fui no congresso com a Jéssica ano passado e um fono lá levou um vídeo sobre isso, e foi assim, muito necessário naquele momento. Que ele falou assim, virou moda, né? O autismo. Aonde estavam esses autistas? Aí ele mostrou as cenas antigamente deles internados, né, amarrados e aí encarcerados, né, cheios de grades, né, que é assim que eram os manicômios, aí estavam, né, as pessoas, por isso que eu mostro também uns vídeos desses nos treinamentos. Estava aí, ó. Tava aí, isso aí. Ou então tava naquela casa que você não conhecia, aquela casa abandonada, justamente aquela família estranha, que não sai, não vai para lugar nenhum, não se envolve com nada, né, não se comunica. Então, com a vinda da era digital, a informação que se multiplica de forma rapidamente através de celular, através da internet, aí começa as pessoas a aparecerem e falar, agora eu vou me posicionar. Essas famílias que não se posicionavam e não tinham os direitos, a legislação, algumas existia, mas ninguém conseguia aplicar, ninguém conseguia fazer de fato ela funcionar, começa a funcionar. Começa a ter pessoas, vão vestir a camisa, agora eu tenho, minha família é assim, assim. Aí começa a vir, não, agora é comum, agora todo mundo tem. Não, gente, não nasceu agora, você já tem muito tempo. E profissionais também, né? Pessoas começaram a se especializar, né? A querer entender também, né? A querer saber, como assim, né? Cadê? O que fazer agora? Como eu posso ajudar na minha área, né? O que eu posso fazer? Aí começou a vir informações, né? Esses mesmos profissionais que começam a aparecer, são profissionais que já tinham dentro de casa também. Sim, a grande maioria. Eu tenho um filho. Aí eles começam a ver, é uma oportunidade para eles aprenderem, estudarem e também e surgem. Então, precisamos de mais profissionais que se aprofundam mais no assunto, que aprendam mais. E muito. E desse viés que eu comecei a entrar nessa área, né? Então, busquei fazer a neuropsicopedagogia, que é uma área que nos traz essa análise do aprendizagem, porque como eu estou na área da educação, como você perguntou, você é professor, Isso. Me formei, estou terminando outras graduações, mas eu comecei a entrar na área da docência através de outras situações da vida, mas num trajeto falei, vou absorver mais, quero aprender mais. Então, comecei a entrar na área da educação. Hoje, estou envolvido com a educação de pessoas com deficiência, através dos meus filhos, através de mim mesmo, porque também eu parei de olhar para mim, porque parei de olhar no espelho. Eu também sou uma pessoa com deficiência, eu preciso falar disso. Uma aceitação, né? Isso aí, porque eu não me aceitava também. Então, eu falei, poxa, eu quero que meu filho aceite, que meu filho entenda quem ele é, e eu mesmo não estou olhando para mim. Então, eu tenho que mudar o meu eu, parar com esse ego e ajudar minha família e ajudar os próximos a compreender como se trabalha, como que aprende a estar, né, com a família e desenvolver isso dentro de casa e até os professores. Então, eu gosto de dizer que eu fui colocado para ser um mediador entre a família e os professores, porque há muita briga nessas áreas. Sim.
né? Muita discussão. Brigas são discussões, né? Porque Sim. os dois lados querem os melhores para as crianças. Mas os dois lados, se não conversarem, não se entendem. Sim, a gente está tendo essa dificuldade muito grande, né? Hoje é um assunto, um dos tópicos principais das famílias atípicas é a questão das escolas. Sim, né? sim. Eu digo como mãe típica e atípica, tá? Porque eu tenho tenho um filho típico. E tem tido muito essa dificuldade dessa troca entre a família e a escola chamar Muito. a família está aberta Sim. a ir à escola, porque a maioria dos pais... mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Porque... Então, assim, tá tendo essa dificuldade. E aí, nesse meio, tem internet, tem todas as outras coisas que vem chegando, né? Que é novo, né? E vem atrapalhando esse diálogo. Pô, não pode falar por aqui pelo WhatsApp? Porque tem que ir na escola. E aí a professora, porque eu não vou fazer, porque isso aqui não é eu que tenho que fazer, a família. E aí, cada vez menos, as escolas vêm tendo reuniões. Antigamente a gente tinha muitas reuniões de escolas, né? Todo Eu fui na bimestre. escola, muito tem engraçado. mais. Eu sou muito essa mãe de ir na escola, né? De querer saber. Eu tenho um mais velho de 14 anos. E aí eu falei, gente, é assim mesmo? Depois que vai pro Fundamental 1, Tem 2, reunião, não tem mais reunião, não. Né, a gente- Eu não conheço os professores do meu filho, não tem como conversar. E aí, não. Eu falei, não, gente, eu gosto de saber como é que meu filho tá. Porque numa aula de fulano, ele é de um jeito, não pode ser na outra, ele tá com uma dificuldade. Mas não tem mais isso, né? E eu Não, sinto mãe, a falta gente dessas botou lá no coisas. grupo. Eu não vejo, eu não vejo o grupo de escola. Quando for assim, bota lá na agenda para me dar lá na escola. Porque a gente sabe que a gente tem essa necessidade de trabalhar, a gente tem a vida muito corrida, todo mundo tem, né? Mas no mundo em que a gente está vivendo hoje, se a gente não parar um pouquinho para prestar atenção Nos nossos. vai embora de qualquer jeito, sabe? A gente vem criando uma sociedade, adolescentes, a gente vem vivendo, tá muito difícil. Não tem mais diálogo. Para me falar com meu filho, tem que mandar um WhatsApp. Ô, Miguel, caraca, eu já te gritei um monte de vezes, eu tenho que te mandar o WhatsApp para você ver que eu... O meu, às vezes, ainda nem vê. Então, assim, Oh, que tá fase muito adolescente, difícil, né? Eu acho que vem se criando barreiras. E a escola, eu acho que tem sido mais difícil ainda. Nossos filhos ficam muito tempo na escola. E aí tem a família. Antigamente, eu converso muito isso com meu filho. Que meu filho fica, meu mais velho, que é adolescente. Eu não posso ir em lugar nenhum. Eu não posso fazer nada. Eu não conheço a mãe do fulano, eu não conheço a família do fulano. Porque antigamente a minha mãe conversava com a mãe. Com a tem mãe as vizinhas. do cicrano, que ia na escola, tinha reunião de escola, minha mãe conhecia o pai, conhecia a mãe A do gente tinha cicrano. contato. Hoje não tem isso. Aí meu filho vem do nada. Aniversário do fulano. Quem é fulano? Não vai. Não conheço a mãe, não conheço o pai. Mãe, mas eu conheço. Não sei Mas eu onde é não essa conheço. casa é. Eu não conheço, não sei onde você vai, não sei. Porque, assim, tá muito difícil. Então, a gente vem tendo muito esse medo, né? A gente vem querendo guardar cada vez mais os nossos filhos pra gente. Aí a gente entra naquela paranoia, mas eu não posso prender, porque eu tenho que colocar no mundo. Mas como é que eu coloco no mundo se tá muito difícil? Aí prende de novo, aí tenta soltar e a gente não tá sabendo como fazer. Imagina a gente isso não tá com as sabendo famílias usar atípicas, filtro, né? A gente não tá conseguindo botar um filtro ali, a medida, né, certa ali, né, da separação. Sim, o medo. A gente estava falando aí sobre quando vimos que nosso filho tem uma dificuldade. A gente fala para a família que ele tem dificuldade de abraçar, por exemplo, um abraço, né? Uma coisa tão simples. Mas para eles é uma dificuldade imensa. É dolorido. Eu falo. Parece que está espetando. Tá doendo nele. Às vezes, a sensação que eles geram, que eles falam, parece que nós carregamos vários espinhos, vai abraçar eles. Sim. Né? Mais uma coisa que eu faço dentro de casa. Eu falo para os outros que ele tem dificuldade de abraço, mas eu abraço ele muitas vezes. Lá em casa também. Para reduzir essa sensibilidade. Porque é sobre não gostar, não é porque não gosta do social. Não. É sobre dores mesmo físicas. Então, essas dores físicas, de encostar, eu posso desensibilizar ele. Diminuir essa sensibilidade. Mas com o quê? Com um abraço. E mostrando para ele, Arthur, é comum te abraçar. Mas cuidado, não abraça qualquer pessoa. Mas, um abraço. Quando vai apertar a mão. Porque quando vai apertar a mão, eles apertam assim, ó. Tem gente que pensa, que é nojinho. Não é nojinho, Nem não. quer, ele tá falando porque obrigado. eles não gostam do toque. Mas eu trabalho com toque com ele. Eu trabalho, então, dentro de casa. É a maior terapia, né? Isso aí. Esse aspecto tem que ser em tudo na fase da criança. Aprendizagem. É só responsabilidade do professor sobre ensinar a educação? Não. Não.
Não é. O que está na escola é um conteúdo e desenvolve dentro de casa. E a escola também é educação pedagógica. Sim. Né? É o ensino. A educação de humano, regras, né? É dentro de casa. Isso aí. E está transferindo muito ao professor. Não. Sim. Não é. Se teu filho responde, não obedece o professor... mas em casa ele não faz isso. Caramba, mas às vezes você nem fica em casa com a criança, porque você tem que trabalhar, você tem toda uma coisa. E aí, quem pega essa parte de ter que educar pedagogicamente e, né, da maneira social é muitas das vezes as escolas. Sim. Né? E aí cria esses conflitos. Porque eu não estou aqui para educar filho de ninguém. Porque fulano tem que vir assim de casa. E aí vai sobrecarregando as salas, professores. E aí, como você estava falando sobre mediador, né? Ser mediador na sala. Tá muito difícil. Sim. Hoje você não encontra escolas que te fornecem... Assim, até encontra, né? Se você pagar mas, assim, uma taxa. a grande maioria... Você não tem mediação na escola, né? E aí, como nós mães, né, entendemos também que aí surgiu, né? Assim, surgiu não, começou a ter a questão do ABA, né? ABA na escola, o AT na escola. E aí as escolas começaram a transferir essa responsabilidade para as famílias. Para as famílias. Você tem que ir atrás. Você tem que ter um AT. O mediador é o plano que dá. E não é assim, são trabalhos diferentes, São. Né? São funções diferentes. Assim, tem que vir da família, primeiro, dentro do diagnóstico. O médico, quando vai dar o diagnóstico, vai fechar, ele tem que informar. A dificuldade dessa criança é aprendizagem. Se é aprendizagem, a escola tem que fornecer o mediador de aprendizagem, que é o mediador escolar. Sim. Né? Então, agora, a dificuldade dele não é aprendizagem, ele consegue absorver bem a aprendizagem, mas a dificuldade é social, adaptativo. Comportamental. Aí vem a análise do comportamental. Eu posso ter um mediador que vai trabalhar só no comportamento. Só ajustando. Porque a aprendizagem ele consegue estar na sala e observa. O que ele não consegue fazer é entender por que eu tenho que fazer trabalhinho de grupo com um coleguinha, por que eu tenho que estar com um colega. Sim. Você pode ter um mediador para isso. E tem crianças que precisam de um AT, um atendimento um atendimento especializado em relação à saúde. Aí a escola tem que também ajudar nessa colaboração de fornecer. A família pode vir e colocar também. Aí são coisas que tem que ser conversadas e ajustadas com a escola. Né? Mas a escola pode fazer isso com o fechamento de alguns ATs que até trabalham individualmente. A gente tem. E vai lá, temos AT XY, ele trabalha assim, assim, assim. E ele vai acompanhando em relação a ir ao banheiro, e medicação. Ficar sentado. Isso aí. Né? Então, tem que ser definido desde o médico e a família tem que compreender qual é a função de tudo isso. Isso aí. Agora, o que não pode acontecer é a escola negar. Aí é a briga. Que a família leve. Tá bom, se a família não vai levar, tá bom, ofereça-nos então os profissionais que vão estar envolvidos. E não pode haver a soma de custo. Por exemplo, eu pago a taxa, tem que pagar uma taxa do mediador. Não pode fazer isso. A legislação não permite. Eu fui viajar para um estado, fui dar um treinamento lá. Foi assim, um estado só que eu tive, foi em Pernambuco, conseguimos juntar uns 3 estados juntos, porque é tudo próximo, né? A região. Então, conseguimos juntar lá. Nesse estado que estávamos lá, o pessoal estava falando que as escolas particulares, a maioria, não sei se não são todas, digo uma boa parte, os pais me dizendo, estavam fazendo taxa extra. Mas é verdade. Para incluir. Aqui já acontece isso. Aí eu falei, nossa, gente, mas não pode. Mas Rafael, o que a gente vai fazer? Vai buscar, então pula. Não perde o tempo brigando, não perde o tempo. Eles vão sentir na pele que isso aí vai aos poucos, vai minando essa informação. Um pai fala pro outro, aquela escola não aceita, aquela ali não aceita, aquela ali... vai um passando pro outro, infelizmente. Mas acontece. Aí eu falo, não perde tempo não, vai lá, vai para outra, procura outra escola, procura outro lugar. Às vezes, tem prefeituras que têm atendimento melhor do que particular. Sim. Então, não sei, vai lá. Às vezes não é a prefeitura, não é a escola, são pessoas que estão lá dentro. É isso aí. Às vezes a diretoria é maravilhosa, aceita tudo, mas chega na sala de aula, o professor não quer saber de nada. Então, muitas vezes não é a instituição, mas são pessoas que estão envolvidas, que entram numa área de ensino, assim, eu quero ganhar dinheiro, ficar rico. Sim. Me aponta qual professor que é milionário. Então, quem escolhe essa área, escolhe por amor. Tem que escolher por amor. Por amor. E aí, eu entro no aspecto de mostrar para a família, calma, mãe, calma, pai. O professor está ali com 30 crianças. Das 30, no mínimo, 5 têm problemas de dificuldade de aprendizagem. Seja TDAH, seja autismo, seja dislexia, descalculia.
Para você, é difícil ficar só com seu filho dentro de casa, tentar ensinar? Imagina um professor com 30. Pô, eu penso muito Verdade, nisso. eu também Então, tenho eu essa trago consciência. muito esse aspecto de a gente raciocinar no outro. E no outro, aquele que cuida de vários filhos. Então, tenta facilitar um pouco para o professor esse momento de transição entre o professor entender quem é o seu filho, como ele aprende, como ele desenvolve. E ele adaptar os materiais. Então, a balança tem que pesar médio para os dois lados. A escola tem que se especializar, tem que buscar conhecimento, buscar profissionais. O neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo são os profissionais que trabalham dentro da escola para ajudar a fazer esse equilíbrio de informações. Então, a escola precisa buscar isso. E a família tem que compreender que existe também momentos. Se a escola fala assim para mim, Félix, vamos fazendo de tudo, tá difícil pra gente, da gente adaptar as crianças. Maravilha, obrigado. Só você falar para mim que tá tentando, estão se esforçando, eu vou entender, não vai ser tão rápido. Mas agora, uma escola que chega para mim, a gente não aceita não, só pessoas que não têm deficiência. Então, desculpa, então tá, tchau. A escola vai ficar vazia, porque tá difícil de encontrar. Sim. A gente passou, né, parecido no mesmo lugar, que não aceitaram o AT, né? A gente foi falando que tinha, né, uma AT e tal, e a escola falou que não aceitava profissionais de fora, né, para atender. Só que aí você pergunta, tem mediador? Mediador por turno. Como com mediador por turno? Se um mediador em sala de aula, se tiver mais de duas crianças autistas, né, ou qualquer deficiência, já é difícil. Sim. Você imagina um mediador por turno. Então, eu gosto de explicar o seguinte, vamos por parte. Nem todas as crianças precisam de mediador direto. Nem todas precisam. Porque tem que ser avaliado qual é a dificuldade daquele aluno. Sim. Qual é o que ele precisa aprender. Então, um dos aspectos interessantes da criança entrar na aprendizagem é você ter uma sala de recurso. Na minha época, chamava de explicadora. É parecido. Verdade. É parecido. Agora é reforço escolar. É reforço escolar. Mas esse reforço nós entendemos, separando assim, em comparação com a explicadora. A explicadora era um ambiente como fosse uma salinha, mas num lugarzinho pequenininho com pouca gente. Isso. Mas não tinha muito material. Já a sala de recurso tem materiais visuais, auditivos, materiais diversos para fazer a criança entender aquele cenário que a professora explicou na sala, a entender o que ela estava querendo dizer e melhorar essa aprendizagem dela. Então, quando a escola não tem suficientemente colocar muito mediador, porque você imagina, vamos lá, vamos calcular assim, dizemos que nós somos diretor de uma escola e temos 5 salas de manhã, 5 de tarde. 5 salas de manhã, 30 alunos para cada. Um mediador em cada turma? Um mediador para cada turma. Tem os custos Muito legais, né? Documento, um monte de estrutura que o custo vai realmente onerar. Então, para escolas que são pequenas, que não têm condições de investimento dessa forma, eu apoio que faça sala de recurso. Que funcione. Isso de repente aí. vai funcionar muito melhor do que você Muito ter um melhor. mediador em cada turma. Isso aí. Assim, eu entendo, Rafael, o gasto de um mediador para cada turma ou para cada criança. Tudo bem. Mas você não aceitar que a família também leve alguém para poder Aí ajudar. não, é isso. Essa foi minha questão. Porque, assim, não aceita profissionais de fora. Beleza. Nossa, eu passei também. Mas você tem um mediador? Mas isso é falta de quê? Não. Aí é falta de planejamento pedagógico. A pedagoga, a coordenação pedagógica tem que elaborar um documento. Se vai vir alguém de fora, então passa por um crivo. De quê? Nossa escola funciona assim, nossa Isso metodologia aí. é assim, 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 assim. Então, eu vou te dar um treinamento aqui de umas 4 horinhas, 6 horinhas, para que você, quando você entrar em sala, entenda como nós funcionamos aqui dentro. É só fazer isso. Nossas Cria um plano. regras, Nossas normas, regras, agimos assim dessa forma, assim, desse jeito. Sim. Cada escola tem a sua performance. Ninguém pode fugir do Plano Nacional de Educação, né? Assim como o BNCC, tem que cumprir a base, mas nós entendemos que cada escola tem seus aspectos de metodologias um pouco diferente das outras. Sim. Né? O método de ensino é igual para todo, conforme o BNCC, mas existem umas adaptações, existe um jeitinho. Então, vai lá e prepara essa equipe. Eu acho que as escolas não estão muito não vamos generalizar, mas a grande maioria não está preparada. Não é só estar preparado, não querem se preparar. Exatamente. Porque Que é o assim, pior. Não sabe nem o que é AT, tá? Porque eu já entrei em uma escola para matricular meu filho e falei assim, meu filho tem um AT. O que é AT? Aí eu, como assim? Então, esse mundo que eles se fecham no escolar e não querem se abrir, não querem entrar para entender o que está acontecendo lá fora, é onde nós estamos tentando entrar. Aí que nasce a escola típica, é justamente isso.
A escola típica... É que você tem esse projeto, Isso né, aí, para esse escolas. projeto... Escolas, Chamam, por favor. A escola típica está até no Instagram, a escola típica oficial. E nós entramos aí nesse aspecto. Somos uma escola que vamos ajudar, colaborar, ensinar, explicar quais são os métodos, como fazer, como adaptar. Eu gosto de falar o seguinte, eu provoco muitos professores, alguns já foram para cima de mim, tá? Imagino. Eu provoco assim, nem toda sala precisa de mediador. Tá maluco, Rafael? Preciso de mediador. Calma, deixa eu explicar para você. Primeiro, o professor regente, o responsável da sala, tem que aplicar uma metodologia de identificação para saber quem são os seus alunos, com maior e menor dificuldade. Sim. O seu método de ensino para o menor dificuldade e aqueles que são fáceis, que tem uma menor dificuldade, quer dizer, são fáceis de aprender. Menor dificuldade, mais fácil de aprender. Maior dificuldade, mais precisa difícil. De menos suporte. Isso aí. Então, esses que são menor dificuldade, como é que eles aprendem? Aprendem rápido? Ótimo. Então, faz com que o seu método, para aqueles que são mais difíceis de aprender, foque neles. Porque se aquilo que é mais difícil, aquele que tem maior dificuldade de aprender, tu vai facilitar para eles, quem está logo em seguida vai pegar rapidamente. Você vai reduzir a quantidade de pessoas que tinham dificuldade de aprender em um momento menorzinho. Você vai diminuir essas pessoas. Vai sobrar aqueles alunos que não conseguem de jeito nenhum se não tiver um mediador do lado. Total. Sim. Aí sim, essas pessoas... Aí tem outro aspecto. Qual é o aspecto? Se precisa de um mediador na sala ou uma sala de recurso. Sim. Aí a escola vai ter que ter essa avaliação, essa performance de análise para apontar isso. É simplesmente isso. Então, o que eu peço para os professores? Qual é a minha alerta para eles? Aprenda, entenda quem são os alunos. Facilite um pouco mais essa aprendizagem. Cria um cenário mais fácil para eles. E alcance esse objetivo. E entenda, nem todos vão alcançar justamente junto. Não. Em uma corrida, tu tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. É verdade. Mas os outros não são menos merecedores por alcançar. O último que chegou na corrida não é desmerecedor. Ele é merecedor também, porque ele se esforçou em chegar até ali. Então, considere todos merecedores. Independente de quem chega primeiro ou quem chega em último. Todos devem ter a atenção do professor. Porque é muito fácil eu dar atenção só para aquele que chega em primeiro lugar. Eu já escutei da professora falar assim, nem deu tempo de eu chegar lá nele hoje. Olha que... Então, que dia que vai dar tempo? Porque hoje não deu, ontem não deu. Como que faz? Aí meu filho fica na sala, não deu tempo de você chegar nele? Então, se aquele corredor é o primeiro e está se esforçando, está tendo bem, ele ótimo, tá bem. Ótimo, vou ficar de olho, mas ele está indo muito bem. Poxa, deixa eu ter atenção àquele que está lá atrás. Qual a dificuldade dele? Ah, professor, eu não entendi da forma que você explicou. Assim. Ah, calma aí, então. Não vou falar só para ele, não. Vou falar para todo mundo. Por quê? No meio desses que não tem diagnóstico, não se revela a dificuldade e fala... Já entendi, professor. Tá legal. Entendeu nada. Chega em casa... Meu filho mais velho é assim. Ele morre de vergonha de falar que não entendeu. Tem isso também. Então, quando eu ensino o último, o mais difícil de todos, pode ter certeza. Aquele outro... Ai, agora eu entendi. Agora é uma equipe, né? Eu acho que se a escola e a família trabalhar como uma equipe, acho que funcionaria muito. Eu falo muito sobre isso. Porque as mães ficam cobrando o valor que a gente paga, que se cobra de mensalidade, não dá para colocar mediador. Tudo bem, mas às vezes nem é sobre recursos financeiros. Não. A gente tem professores que conseguem fazer trabalhos maravilhosos dentro de sala de aula com crianças atípicas com pouco recurso. Essa professora que descobriu o Arthur, ela estava trabalhando maravilhosamente, mas a gente não enxergava isso. A gente só enxergava o seguinte, a reclamação dela. É verdade. Só enxergava isso. Mas a insistência delas levou ao diagnóstico. Que nos levou, é isso aí. Portanto, descobriu um treinamento que a gente estava em vários lugares. Teve uma pessoa que falou assim, olha, eu conheço a professora que era do Arthur. Ah, você conhece? Então, calma aí. Envia um vídeo para ela. Enviamos um vídeo para ela. Do Arthur, como é que ele estava hoje em dia. Ai, que legal. Tinha se passado mais de 12 anos. Né? Não, mais de 10 anos. Muito legal. Nossa, aí ela filmou, ela vendo o vídeo dele chorando, todo feliz. Falei, aí, Lidiane, olha só como que ela demonstrava
Só que a fala dela naquela época a gente entendeu como grosseria, né? Porque nós estávamos fechados para qualquer ouvir as pessoas. A gente não queria ouvir. Nós não queríamos ouvir, não queríamos entender. Então, mas o amor dela, o esforço dela era válido. A gente não via isso, mas era válido. Portanto, que a prova final foi justamente essa. Quando ela viu, o Arthurzinho, olha como é que ele tá. E ela toda feliz, chorando, alegre. A gente viu, tá vendo aí, Lidiane? A gente precisa criar essas pontes entre família e professores que tá sendo distanciado. Isso, é esse trabalho que vocês fazem. Não pode ficar distante, tem que ficar mais unido, porque nós dizemos que isso é um pilar. O pilar, um prédio, se a estrutura não for bem feita, ela vai ruir, ela vai cair. Não vai ficar e esse pilar é família, escola e clínicas. E clínicas, exatamente. As terapias. Por quê? Eu levo meu filho na terapia. Aí, se o terapeuta lá não fala assim, não explica para mim o que eu tenho que fazer em casa, primeiro é o seguinte, por que ele faz isso? Porque se eu, como profissional, eu quero que o seu filho melhore, eu quero que ele faça na sua casa também, não só comigo. Porque a quantidade de atendimento comigo é uma vez por semana. Na sua casa é 7 vezes por semana. Então, o meu intuito é que o seu filho acelere logo o atendimento, que ele melhore cada dia mais. Então, para ele melhorar, eu vou fazer o que você? Passar a tarefinha de casa. A tarefa é isso aqui, mãe. Ó, faz isso. Pra quando chegar no próximo atendimento, vamos ver ele melhorando. Agora, o profissional que não faz isso, me desculpa, o interesse é outro. Não justamente... Assim, eu tenho profissionais, alguns, né, do Gustavo, que falam, aqui, caderninho, não sei o que, teve um dia que a Fono passou um exercício e eu, esqueci. E aí, quando eu cheguei lá, Gustavo, a gente tem que correr. Ela passou aqui na atividade, a gente não fez, aí o Gustavo começou a fazer, aí ela, atividade de casa na clínica não pode, né? E eu esqueci de fazer. Eu falei, me perdoa, nunca mais eu esqueci. Mas assim, realmente, porque se não tem esse ajuste, se não tem esse socorro, como é que você vai ficar fazendo, né? Vai agir ali, não tem como. Um trabalho em equipe mesmo. E aí, né, você se formou e também virou escritor. Isso. Eu comecei a fazer o livro, que foi esse aqui, o primeiro. Primeiro esse aqui, O Menino que Desejou Mudar o Mundo. Esse livrinho aqui, a intenção dele... Dá pra Rafael. Isso. A intenção dele aqui, era... Vou colocar lá no Instagram. Isso. Por causa do brilho, né? Por causa do brilho, isso. O Menino que Desejou Mudar o Mundo. E a intenção, na verdade, desse livro aqui é porque eu queria entrar no mestrado. Então, eu tinha que ter alguma produção de algum livro. Eu falei, vou produzir um livro que seja voltado a essa área. Fiz. Eu não vou publicar, não. Vou deixar só uma publicação só de lançamento, de registro, né? No CBL, mas eu não vou gerar esse livro. Mas quando começou a ver esse projeto, eu falei, gente, é uma forma de eu espalhar mais informações. Às vezes vai num treinamento, as pessoas não gravam tudo e começar a contar uma história. Então aqui eu conto a história do menino que ele deseja, né, mudar esse mundo com o poder dele e para que não existisse mais à noite, que fosse só de dia. E aqui, se as pessoas olharem, tem traços comportamentais semelhantes que está relacionado ao autismo. Por mais que eu não fale muito do autismo aqui, mas eu falo de uma forma de poder, de querer, de mudar, do ser desejo. Isso. Do sonhar, né? Isso aí. Todos os traços, né? Então, eu comecei a escrever isso e aqui coexiste aqui a informação entre a realidade e uma visão assim de poderes, de mundos, né? Ficção científica. E é muito legalzinho. Aí nasce depois do segundo, que é o Menino que Desejou Mudar o Mundo, Os Dois Sóis, que conta também a história também do menino e da menina, que surge a menina aqui. Também não tem os traços, mas aqui, bem no coraçãozinho aqui, tem um coração aqui, né, do quebra-cabeça, bem escondidinho, mas porque a intenção aqui é alertar, ver. Portanto, que a gente tem um testemunho lindo que aconteceu uma vez que um pai com uma professora foi num treinamento nosso e comprou o livro. Aí ela viu que o pai tinha uma dificuldade com o garoto. Ela percebeu que não estava muito bem a relação entre o pai e o filho. E ela deu o livro para esse pai. Ah, que legal. Aí, a história é o seguinte. Ele batia no garoto. Nossa. Porque achava que os comportamentos era
Birras, birra, né? isso aí, achava que era isso. Ele começou a ler o livro. Quando ele alertou, nossa, calma aí, meu filho tem algumas coisas aqui. Deixa eu levar ele no médico. Quando foi levar no médico, gerou o diagnóstico, ele mudou totalmente com o filho. Ela falou que ele mudou, água pro vinho assim, e começou a tratar, entender ele. Então, assim, eu não esperava que o livro era para isso. Era para ganhar uma pontuação no mestrado. Era depois para a gente, no investimento, que o custo, o valor era muito risório, muito baixo, mas era uma forma da gente gerar renda também dentro de casa. E acabou que virou isso muito bacana. Um momento de poder compartilhar com as pessoas, de alerta, assim. Muito e importante. Depois, ano passado, surgiu esse aqui, que é o Descobrindo o Autismo, né? Guia Prática para Famílias. Esse aqui já é um conteúdo que já vem para ajudar as famílias que estão em fase de negação, que têm dificuldade, o que fazer. E não só famílias, professores e terapeutas também. Então, é um livro que vai colaborar com eles, vai ajudar nessa orientação. Mas teve uma fase aí, não fiz o lançamento ainda, tá tudo no pré, porque quando ele saiu, a minha esposa sofreu um acidente. Né? Sim, já ela falou ano passado. Isso. Ela sofreu um acidente, vamos suspender, que a gente ia fazer o lançamento numa livraria, porque tudo aqui não tem editora. É tudo independente. Então eu falei, não, vamos suspender aqui, mas eu vou continuar vendo, eu vou encontrar, vou espalhar, vou anunciando, vou falando com as pessoas. Mas o lançamento mesmo, quero fazer uma livraria e já está pré-programado, que vai ser em abril, né? 4 de abril, no Parque Shopping, lá em Campo Grande. E vamos fazer um pré-lançamento lá, o lançamento lá do livro, que é na livraria. Mas esse livro aqui tem ajudado famílias, tem ajudado algumas pessoas com dúvidas, porque as pessoas falam isso, poxa, Rafael, eu anotei, fiz, mas vou esquecer, o que eu faço? Eu quero continuar voltando a informação lá, quais as orientações. Né? Então, aqui o livro ele fala sobre compreender o diagnóstico, buscar o suporte, conversa abertamente. Né? Essa conversa de abrir-se com a família é importante. Ah, legal. Já chegaram pais para mim e falaram assim, Rafael, eu sei que ele é autista, mas não vou falar agora não. Deixa quando chegar 10, 11 anos, o garoto com 7. Falei, não faça isso. Eu já abri para todo mundo. Não faça isso, porque ele vai chegar na escola e vai ver os outros amiguinhos, não vai entender o porquê que ele é assim. E isso pode trazer nele problemas psicológicos. É verdade. A depressão infantil é uma coisa séria. Não se reconhecer, né? Sim. E isso é um sintoma, essa depressão pode acontecer em criança, é uma coisa seríssima. As pessoas têm que levar a sério isso, tem que contar, revela, explica na família. Aí eu falo também sobre entender quais são as comorbidades, porque muitos pais falam, o que é comorbidade? O médico falou para mim que ele é autista, mas ele tem outras comorbidades, tem TDAH. Então, as comorbidades são transtornos ou síndromes que são correlacionados ao autismo. Sim. Como diz o Dr. Paulo Liberalesso, ele fala o seguinte, não existe autista só autismo. Sim. Ele é e mais alguma coisa. Ele e carrega-se outras síndromes também. Então, nós chamamos isso de comorbidade. Eu falo também de criar esse ambiente acolhedor, a importância de você criar esse ambiente que começa dentro de casa. Sim. Se você não ensinar seus filhos como se comportar fora dali, realmente, aquele comportamento inadequado vai ser um problema dentro da escola, que os pais acham que é a escola que tem que corrigir. Não é isso. Isso. Em casa. Vai ser um problema terapêutico. Aí, na terapia, tem gente lá com aba que vai ajudar na análise comportamental a aplicação da retirada do comportamento inadequado e colocar um comportamento adequado. Então, família e clínicas são importantíssimos também nesse aceleramento. A importância do aba, né? Isso aí, muito, muito importante. Estabelecer uma rotina. Já vi muitas famílias que não têm rotina e isso atrapalha dentro de casa. Atrapalha muito dentro de casa a rotina. Eu falo também de aprender sobre as intervenções, quais são e como fazer. Promover a inclusão dentro e fora de casa. Cuidar da saúde mental, e aqui eu falo das mães, da família. Muito importante. Porque, nossa, eu tô bem ainda, tô bem. Não tô precisando. Não tô precisando. Não, quando você fala que não tá precisando, é porque aí que você tá. É porque você está. Você já sabe eu conto uma história precisa de ajuda. Que eu fui procurar um psicólogo pro Gustavo, ele tem de adulto. Aí ele falou pra ele, eu não tenho, mas tenho pra você. Eu falei, pra mim? Não tô precisando não, meu filho que é autista. Já vi casos e hoje eu faço terapia. de mães entrarem em depressão
e por não se cuidar e não consegue depois nem se cuidar dos outros. A taxa de mortalidade, né, é muito grande, né? Já vi casos, né, que mãe tira sua própria vida e acaba tirando a do filho. Tem caso de mãe que nem percebe a sua saúde, às vezes está com problema no coração e morre com o filho dentro de casa. E outra coisa ainda, as pessoas só vão perceber, ai, cadê a mãe? Dias depois, é o que mais acontece, mais aparece. Teve um caso de uma mãe que morreu dentro de casa. Ela estava comendo um biscoito, parece que ela estava sentada na mesa e estava comendo, e o filho em casa. Ela morreu ali. O filho continuou, só que ele começou a comer o biscoito que estava ali, beber água, que é o que ele sabia fazer, que ele aprendeu a fazer. O irmão foi sentir falta da irmã dias depois. Foi o menino que morreu de fome, não foi? Aí, esse menino, acho que teve um caso que ele sobreviveu, tem um que o menino morreu. Morreu de fome. Isso Porque aí. o pai, que era separado da mãe... E esse é outro caso. Sentir a falta do menino, tipo, semana depois. Isso aí. Esse é outro caso, porque essa mãe foi morta por o que estava acompanhando ela, né? O namorado dela. Sim. E o garoto ficou preso dentro de casa. Esse que estava cadeado. Mas esse primeiro caso, não. É uma mãe que estava com seu filho, mãe solo, com seu filho. A família não se importou, não foi lá procurar saber. Dias depois, a mãe estava lá morta lá, e o garoto estava vivo ainda. Ele sobreviveu comendo biscoito e água. Então, muito assim, triste, né? a importância de ter a família junto, da mãe se cuidar, isso é muito importante. Buscar profissionais. Né? Sobre monitorar o progresso da criança, isso é uma coisa que deve se acompanhar, tem que ter monitoramento. Clínicas que não falam assim, ó, daqui a 6 meses vamos ter um resultado aqui. Se não te apresenta nenhum resultado, passou 2 anos, 3 anos. Já vi família falar assim, Rafael, eu tô há 3 anos, mas ninguém nunca me apresentou nenhum... Nada, nenhum gráfico, nenhum... Então saia. Tu tá vendo que não tá evoluindo, tá no mesmo lugar. Aba sem gráfico não é aba. Não é aba, é isso aí. Olha, estou martelando isso. Não tem apresentação de nada. Seu filho não está desenvolvendo, sinto muito. Estou arrancando dinheiro de você. Então vai para outro lugar. Pesquisa outro lugar. Então, eu trago isso aqui nesse livro justamente para ter essa alerta. Aqui os pais. E esse livro adquiri com a gente tanto... Pode entrar no meu Instagram, Rafael Neto Autismo, ou Escola Típica Oficial. Você adquire lá. E também tem no Amazon. Os 3 livros lá, você consegue encontrar no Amazon também, tá bom? Vamos deixar lá seu Instagram lá, também, tudo direitinho. Né? Tudo direitinho. A gente já está chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta. Né? Você que é pai atípico, o que muda quando um pai atípico começa a lutar pelo seu filho também? Porque a gente fala muito das mães, né? A gente fala muito sobre maternidade, né? Sim. Então... O que você acha que muda na vida dessa criança quando um pai entra nessa briga também? Olha, muda muito. É muito significativo. Começa primeiro pela mãe. Quando o pai aceita, a mãe fica... Não vou carregar esse peso sozinho. Não estou sozinha. Tenho ele comigo. Então, assim, fica maravilhoso para ambos o casal. Independente de estar juntos ou separados. Sim. A gente tem que lembrar que existem muitas mães que não estão casadas, não estão com o marido, mas mesmo o cara não estando lá, o pai não estando lá, ele pode ser presente e não estar presente, que é diferente, né? Sim. Estar presente é uma coisa, ser presente, quer dizer, ser presente é a criança ver que o pai está junto, a criança perceber que o pai colabora, ajuda, nos dias que estão, entende, apoia, porque a maioria da dificuldade das mães de não conseguir que a situação do filho acelere, melhore cada dia mais, porque existe alguém puxando essa rédea. E muitas das vezes, se o homem não colaborar, atrapalha. Sim. Atrapalha muito. Então, eu peço muito isso. Em meus treinamentos, já tivemos quase 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, coloca aí mais ou menos uns 1.700, 1.800 só de mulheres. O restante de homens. Eu fico muito triste quando eu não vejo uma plateia que não tem homem. Falei, gente, eu preciso alcançar esses homens. Eles têm que se alertar. E esses homens, não digo só o pai, o avô, o tio, o irmão, todos os homens que estão envolvidos. Então, a orientação que eu dou para as mães é assim, eu sei, eu entendo, é mãe solo, mas não tem um pai ali presente, mas tem um tio, tem um avô, coloque também envolvendo, porque o garoto, a criança vai gostar disso, de ser acompanhado tanto pela mãe, quanto pelo tio, pelo pai, pelo avô. A importância disso. Então, é muito bom. Desenvolve a criança, tudo melhora, tudo. E eu falo por mim,
Mas eu escuto muitas famílias falando assim, Rafael, tem uma mãe que ela teve um treinamento com a gente. 2 anos depois voltamos para esse mesmo lugar. E ela falou assim, Rafael, olha quem está aqui comigo. Eu falei, quem? Meu marido. Na primeira ele não aceitava. E hoje ele quer estar aqui para ouvir, porque agora ele aceita. A alegria que ela transmitia para a gente, eu comparando ela quando ela era antes, comparando com tá depois. Aquela alegria, o desenvolvimento, tudo acelera, até a fala. Gente, interfere em tudo na vida. Dentro de casa, fora de casa, na escola, em tudo. Só pela presença e da aceitação do homem. Porque é o tempo todo falando, não é assim não, eu não queria o filho com deficiência. Começa a botar as palavras negativas e botando a família para baixo. E muitos vão embora, né? Vão embora, abandona, infelizmente. Eu digo o seguinte, é uma desculpa, já queria, né? Porque o homem que quando quer realmente manter a família, ele leva até o fim e vai junto. Por mais que ainda se separa, mas se ama, continua com o filho, aceita. Porque já vi pais que são separados, mas o homem tá ali, aceita, tá junto, colabora. Mas é todo o suporte. O cara que ele só está esperando a desculpa. É só uma desculpinha, porque na verdade, no coração mesmo, né, já queria isso. É porque também tem pais dentro de casa que não são presentes, né? É aquele negócio, estar e não é. Não está. Assim, tá ali, mas não colabora com nada, não faz nada. E aí, surge uma oportunidade dessa, vai embora, né? É tão pior com aquele que abandona. Verdade. A gente tá indo pro finalzinho, né? O papo foi tão bom, né? Já passou assim tão rápido assim? Nossa, passou. Ainda queria perguntar um monte de pergunta aqui. Tinha muita coisa pra gente conversar, mas foi um papo muito legal. Muito obrigada por ter citado o nosso convite, né? A gente quer que você deixe um recado, né, para as famílias atípicas, não só para famílias atípicas, né? As escolas. E aí a gente vai deixar lá o teu Instagram, tudo direitinho lá na nossa rede também, para poder, né, a gente ver se as escolas chama, né, e tenta... Porque eu acho, assim, você se formou em algo, eu acho que você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Né? E a gente não está vendo muito isso, né? Profissionais parados, estacionados, né? Professores que... Já ouvi, né, uma vez, eu não sei o que fazer, não conheço, mas também não procurou fazer, né? E a gente quer que você deixe uma mensagem hoje, né, para essas famílias, para esses profissionais, né? Aí você pode olhar para essa câmera aqui e deixar seu recado. Então, o recado que eu deixo para todos os professores, primeiramente, é que busquem conhecimento, busquem aprender, observe aquela criança, analisa ela, verifica, acompanha essa fase dela. E é ali que você vai entender como ela aprende e você vai poder ajudar, como ela vai desenvolver e absorver essa aprendizagem. E para as escolas, não pode deixar de ter reuniões. Faz reuniões com os pais, ajudem. Faz com que os pais que estão atípicos estejam juntos ali, compartilhem esse momento entre eles. É importante essa reunião entre os pais. Explicar. Pergunta, como é que ele aprende em casa? Como é que ele desenvolve? Vai e traz para isso dentro de sala que vai conseguir achar a chave ali certa ali de ensino. Então, aprendam. Não deixam para trás. Não deixam de lado. Busquem cada vez mais conhecimento. Busquem. Existe um monte de gente aí falando besteira. Cuidado. Analisa. Não leva totalmente ferro e fogo. É aquilo que a pessoa disse, pronto, não. Vai analisa, vê outros profissionais. Existem diversos profissionais na internet que estão ajudando, estão colaborando. Existem também muitos lugares também que falam errados. Né? Pessoas de grande patente, altos, que falam besteira. Mas vai lá, prepare-se, analisa, busque profissionais que realmente estão apaixonados. E pode ter certeza, aqueles profissionais que têm na sua família uma pessoa com deficiência, esses também estão ali levando a sério o trabalho e tem muito o que ensinar também. Faz a diferença, né? Fazer a diferença que é o importante, né? Isso aí. Então, a gente vai finalizar, né, o nosso podcast. A gente quer agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, que estão com a gente nessa caminhada, vão iniciar esse ano de 2026 nessa caminhada com a gente. É tão importante ter vocês, né, com essa parceria, dando voz a um projeto tão necessário, tão importante, que são dessas pessoas, né, atípicas e famílias atípicas. A gente quer agradecer por essa parceria, né, mais uma vez, e a todos vocês por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até o próximo.